Hoje de manhã, inclusive, eu li uma matéria dizendo que estão querendo postergar a entrada em vigor, né, da lei De algumas europeia. partes, é. E a lei brasileira, ela é um decalque, né, da matriz regulatória europeia. O pessoal pegou a matriz europeia e Não transportou é um para cá. decalque, É um Ronaldo, decalque, não é um é. decalque. Oi, gente, esse aqui é o podcast Neural da Folha de São Paulo. Eu sou a Patrícia Campos Melo. Eu sou Ronaldo Lemos. Esse é o nosso primeiro episódio, quer dizer, primeiro episódio oficial, né, Ronaldo? Quase primeiro, né? Porque, na verdade, a gente já está com 3 episódios gravados, inclusive um que a gente fez no Web Summit, no Rio de Janeiro. Ao vivo. Ao vivo, foi, emocionante. Até no final aqui do episódio eu vou contar sobre a história da previsão do Papa, que a gente acertou, pessoal. A previsão de quem seria nomeado Papa contra todas as previsões do mercado, de apostas, e ninguém tinha falado, né, no Prevost, ele acabou virando Papa. Mas a gente guarda essa história pro final do episódio, pro pessoal ficar aqui conosco. E você, Patrícia, foi na virada cultural em São Paulo? Putz, não, você acredita? Perdi a virada, pedi o C6, mas eu fui pra praia. Tava uma delícia, eu tava precisando. Muitos finais de semana de plantão, então foi ótimo. E Nada você? mal. Não, São Paulo tá com essa agenda cultural surreal, né? A gente teve, nesse fim de semana, a virada que foi gigantesca, show da Lineker com milhares de pessoas, e também teve o C6 Fest, que eu tenho que ir por razões de trabalho, né? Que eu faço a curadoria do festival. Eu fui com a Xanda tá grávida, a gente passou 8 horas com ela de pé, coitada. Guerreira! Nossa. Guerreira, ficou acabada no final do primeiro dia, me xingando, falando assim, eu não vou amanhã. E aí, reuniu forças, foi no segundo dia também, mas até sobre isso que eu queria falar. Tinha muita criança no festival, tinha pessoas de todas as idades, até a gente ficou vendo se tinha mais pessoas, mulheres grávidas, né, e não tinha, essa a gente não conseguiu ver nenhuma, mas assim, tinha gente com carrinho de bebê, e eu sempre penso assim, quer saber se uma cidade é saudável, né, se tem habitabilidade, é só você olhar a quantidade de crianças na rua. Verdade. E porque isso é um indicativo muito impressionante. Eu lembro de andar em Xangai e ver muita criança na rua e falar, caramba, uma cidade maior que São Paulo e os pais se sentem à vontade de deixar criança livre aqui. E no festival, eu senti um pouquinho disso, claro que é um ambiente fechado, né, privado, controlado, mas estava cheio de criança. Eu falei, pô, isso aqui é um bom sinal, quer dizer que tem alguma coisa ali que a gente está fazendo certa, e eu achei bom isso, sabe? Tem um conforto e um indício ali de que é um festival do tamanho humano, né, que eu acho que é super importante. Vou aproveitar o seu bom sinal, sua nota otimista, para falar uma nota não otimista, gente. Na verdade, é o aperfeiçoamento dos golpistas. Eu me lembro que em 2013 teve um caso que o pessoal, eles faziam uma impressão em silicone da impressão digital, uma cópia. E aí tinha uma pessoa, era em Ferraz de Vasconcelos, que ela ficava ali batendo ponto, era com digital, com o dedo de silicone. Para o pessoal ninguém ia trabalhar. Você pensa, né, 2013, aí ano passado teve o Tio Paulo, não sei se vocês lembram aquela Lembro, história clássico, Tio Paulo. história horrível, que foi uma pessoa que levou o primo, o tio, numa agência bancária, ele já estava morto, para tentar conseguir tirar o empréstimo bancário. Hoje em dia, temos uma coisa mais sofisticada, eles estão copiando o rosto das pessoas para conseguir, de tudo, consignado, inclusive de Burlar o pessoas reconhecimento mortas. facial, né? O que tá rolando, Ronaldo? Então, Patrícia, o que acontece, né? Se tem uma coisa que o Brasil é campeão mundial de inovação é em golpe, né? Se a gente usasse a nossa capacidade de inovação que é aplicada para dar golpe nas pessoas, o Brasil seria assim, a Apple seria brasileira, o Google teria sido inventado no Brasil, porque realmente é um negócio assim inacreditável, tá? Então, o que está acontecendo agora é golpe com reconhecimento facial. A gente está vendo um surto desse tipo de golpe, tá? Primeiro, por quê? Porque a identidade no Brasil, eu gosto sempre de repetir, faliu, né? Todos os meios de identidade que a gente usava, carteira de motorista, RG, o próprio CPF, né, que já é um uso estranho, porque o CPF não é concebido como uma identidade, mas acaba sendo usado dessa forma. Então, assim, a gente está vivendo a falência das identidades e isso obriga o mercado a se ajustar.
não só o mercado, o serviço público também hoje depende de outras formas de estabelecer que uma pessoa é quem ela diz ser, né? E essa forma que está ganhando espaço no Brasil é o reconhecimento facial. Só que o reconhecimento facial, ele é uma forma muito problemática. Primeiro porque trata-se de um dado biométrico sensível, né, quando ele é usado para identificar uma pessoa. A própria lei, né, fala que o reconhecimento facial ele precisa ser guardado de forma muito cuidadosa, é um dado que requer uma série de cautelas, etc., Pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? pela Lei Geral de Proteção de Dados. E no Brasil banalizou. Hoje você vai em qualquer prédio, portaria de prédio, clube, estádio de futebol, tem reconhecimento facial em tudo quanto é lugar. Isso é uma anomalia. Isso não existe em outros lugares, né? Você vai nos Estados Unidos, na Europa, não tem essa banalização. Isso é muito ruim porque a gente está ensinando para as pessoas que é normal você usar o seu rosto como forma de autenticação. Então, isso está normalizando esse ato de você chegar num lugar, colocar o rosto e o rosto ficar gravado, e a partir dali você tem que colocar o rosto de novo, para passar na catraca, para sair da catraca e assim por diante. Então, banalizou isso tudo, E né? só para lembrar, os golpes que a gente viu nos últimos dias são bem engenhosos, até para a gente se proteger, todo mundo. Um deles é São Bernardo do Campo, o pessoal fingia que era agente de saúde, com um jaleco branco, chegava na casa do paciente, normalmente uma pessoa mais idosa, tirava a foto, pegava a foto para o reconhecimento facial, por exemplo, para pegar um empréstimo consignado. É, O outro, um cara que era um funcionário da Claro, da operadora, esse aí eu achei, cara, surreal. genial, surreal. É. Ele simplesmente 80 pessoas ele fez isso, com as pessoas que iam lá, ou sei lá, pegar um plano da operadora, ele ou tirava a foto da pessoa e usava depois para fazer empréstimo, financiamento de veículo, se eu não me engano, ou ele abria já no aplicativo do banco digital, e a pessoa botava o rosto e autenticava. E teve um outro que era emprego. Então, assim, como é que a gente se protege disso, né? E eu fiquei pensando outra coisa. E selfie? Eu tenho alergia a selfie, eu não faço selfie, mas o mundo faz selfie. Sim. Pode alguém, tipo, vai lá na sua rede social, pega a sua foto do selfie e vai lá e pega um financiamento de sei lá, uma Mercedes? Vou explicar, tá? Mas primeiro eu acho que é importante fazer isso que você fez. Tipologia dos golpes com reconhecimento facial no Brasil, né? Então a gente já está identificando pelo menos 3 tipos de golpes. Primeiro, esse que você falou, que é a pessoa que vai na sua casa, uniformizada, como se ela fosse um agente de saúde, e vai lá para falar que está vistoriando a dengue ou para qualquer outro tipo de coisa, e pede na hora de assinar, fala, não, agora a assinatura é por reconhecimento facial, então olha aqui, por favor. E como a gente está vivendo essa banalização, as pessoas falam, normal, né? E coloca lá o rosto e de repente você tem um empréstimo consignado feito no seu nome, tá? Então, esse é o primeiro vetor do golpe, que é o falso agente que vai na sua casa. Segundo vetor é esse, assim, é o falso funcionário. É o que você falou, tinha um funcionário numa loja de uma operadora de celular e o cara tinha um trabalho paralelo, ele era funcionário da loja e golpista. Ele era o segundo trabalho dele, né? E o que ele fazia? Todo mundo que ia lá assinar o celular, ele pegava o rosto das pessoas, entrava lá na conta e fazia de tudo. Ele tirou 320 mil reais das pessoas que estavam lá frequentando a loja em Joinville, em Santa Catarina, tá? E, pessoal, a gente tá rindo aqui, mas a gente tá chorindo, tá? Eu tô rindo Não, por é fora muito e chorando triste, por dentro, porque isso aqui é um negócio, E a gente assim, quer falar para as surreal. pessoas se protegerem, porque, por exemplo, é isso, você vai na telefônica, pode parecer normal, né, mas aí eu estava ouvindo umas dicas, por exemplo, se a pessoa começa a falar que precisa tirar muita foto, ou no celular da própria pessoa, isso tudo são sinais meio para desconfiar, né? E reconhecimento facial, de novo, não é um negócio para fazer toda hora. Isso aqui devia ser a exceção da exceção da exceção, tá? E o terceiro tipo, Patrícia, que aí eu acho que é o radical, é o uso de inteligência artificial para burlar o reconhecimento facial, né? Então, o que está acontecendo? O vetor é o gov.br. E pessoal, eu gosto do gov.br, é um projeto fantástico, mas se você faz a sua configuração lá sem ter um segundo fator de autenticação, você pode estar vulnerável a esse tipo de golpe. O que o bandido faz? Ele usa fotos da pessoa na internet
Inclusive, tem relatos de fazer máscara 3D, tá? O cara Nossa. imprime o rosto da pessoa numa máscara curvada. Ó. Por quê? Porque o reconhecimento facial, ele reconhece também a profundidade do rosto, né? Ele vê se a pessoa está viva, né? Que é a tecnologia de liveness e assim por diante. O problema é que com inteligência artificial você está conseguindo burlar isso cada vez mais fácil, tá? Então, por um lado, essa tecnologia está sendo usada. O bandido usa, inclusive, monitor de tela curva para fazer o rosto da pessoa para Gente. parecer que tem profundidade, tá? Então, até isso está acontecendo. Nossa, imagina, dedo de silicone é nada, né? Não, dedo de silicone é coisa dos anos 80, é vintage, É entendeu? É vintage. vintage. Porque o problema agora também é, de um lado, a tecnologia que está avançando, do outro, o fato que os celulares dos brasileiros, da maioria das pessoas, são celulares simples. Não são celulares que têm a capacidade, por exemplo, de ter uma câmera infravermelho que consegue detectar a profundidade do rosto. Então, são celulares, assim, que eles são facilmente burláveis por inteligência artificial. Então, no mundo que a gente está vivendo hoje, o reconhecimento facial é uma tecnologia que está sob pressão. A inteligência artificial está botando pressão. Não duvido que daqui a pouco é uma tecnologia que vai ser usada raramente, exatamente pelo risco de você burlar. Então, o que a gente precisaria, na verdade, no Brasil, é de uma identidade digital verdadeira, que é o que a Estônia fez, né? O que a Índia fez, o que a Bélgica fez e vários outros países, que é você ter uma identidade atrelada a um fator único do seu corpo, né? Pode ser a digital, pode ser vários outros, e a partir dali você consegue, com vários fatores de proteção, usar na ponta essa identidade, impedindo que a gente tenha que fazer esse remendo. Hoje a gente está trocando essa identidade real por uma identidade que está na superfície, que é esse uso do reconhecimento facial. O reconhecimento facial ele é válido para várias coisas, para você desbloquear o seu celular, você tem ali uma relação muito próxima, muito íntima com aquele aparelho, mas usar isso como forma de identidade que permite você pegar um empréstimo, para você deduzir consignado de aposentado, isso, assim, é loucura, loucura. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. No gov.br, só lembrando, foram detectadas 3.000 contas comprometidas por causa desse tipo de golpe. No total, é quase nada, tá, pessoal? Lembrando que o gov.br é Super usado... confiável. Não, e usado por 166 milhões de pessoas. 3.000 é uma amostra pequena. Agora, o que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo agora, é falar para as pessoas, pessoal, não deixem só o reconhecimento facial ativado. Ative também um segundo fator, de preferência aquele aplicativo que você baixa no celular e é um autenticador. Ele gera um número, né? A cada 1 minuto você tem um número diferente. E aí você usa um número diferente, né, para se logar como segundo fator. Porque o reconhecimento facial, ele tem que ser um fator, ele não pode ser o único fator. Então, é isso que a gente tem que lembrar. Mas, assim, a criatividade do golpista é surreal aqui no Brasil. E então, além de 2 passos, de autenticação em 2 passos, né, como a gente Isso. fala, 2 fatores. 2 fatores, é. ficar esperto também, né, se chegar uma pessoa X na sua porta falando: "Ah, né, eu vim aqui, etc". E às vezes a gente cai, mesmo assim, numa operadora telefônica, pode parecer normal, mas a gente sempre fala assim: "Realmente você precisa tirar a minha foto?". Então ficar todo mundo esperto. Vou aproveitar, essa deixa para chamar o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. O Neural tem o apoio da Almap, que é considerada a agência do ano, vencedora do Festival de Cannes em 2000, 2010, 2011 e 2016. Se você gostou do logo do Neural e de toda a nossa concepção visual, ela foi feita pela agência Almap. Bom, a gente está de volta no podcast Neural. Eu sou a Patrícia Campos Melo. E eu sou o Ronaldo Lemos.
E agora eu e o Ronaldo, a gente vai ter nossa primeira briga, nossa primeira mega divergência. É o se Fight! seguinte, acabou de ser aprovada em Goiás uma lei de inteligência artificial. O Ronaldo ajudou a formular essa lei. E é uma lei, eu vou deixar você falar dela, depois eu vou falar minhas críticas a ela, Ótimo, e a ótimo, gente vai adoro. brigar só um pouquinho, mas me Tá. conta um pouquinho o que que é essa lei estadual. Então, é o seguinte, o governo federal está tentando construir uma lei de inteligência artificial, está no Senado, estava no Senado, foi aprovada, está agora na Câmara. Uma lei que eu acho que tem muitos problemas, a gente pode até falar deles depois também, para aumentar a briga, né? Tem aquela frase, né? Se você tem um problema que não tem solução, aumente o problema, né? Então, já que a gente vai brigar, vamos brigar muito. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte: Goiás, usando a sua prerrogativa, né, de competência estadual de legislar, etc., pegou um processo de consulta pública que foi iniciado pelo ITS, pela Abranet, um ano atrás, e esse processo foi iniciado justamente por uma frustração com a lei federal, que não fez consultas públicas como eu acho que deveria ter feito, né? Porque o tema de IA é muito complexo, você precisa ouvir a sociedade, e isso não aconteceu. Até houve algum tipo de escuta, mas muito limitado, você tinha que ir a Brasília, e no fim, as escutas todas embolaram e jogaram no cesto de lixo, porque não usaram nada, nem tabularam, não tem nem assim uma tabulação. Quem fez a tabulação das consultas lá feitas no Senado foi inclusive o ITS, e o ITS precisou entrar com pedido de acesso pela Lei de Acesso à Informação no Senado para que eles publicassem as consultas recebidas. Tá vendo que eu estou preparando a briga, Ixi, preparando a briga. Mas aí o que acontece? Goiás pegou esse material e começou a trabalhar a partir deles, né? Tudo começou num evento da Campus Party, que aconteceu em Goiânia, porque a gente estava organizando esses hackathons, né, físicos, não era só consulta na internet. E aí, nesse hackathon de Goiânia, participou o secretário de governo de Goiás, que é o Adriano Lima, e ele falou, pô, me interesso por isso aqui. Goiás, pouca gente sabe, é um hub de inteligência artificial no Brasil, né? Tem o CEIA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, que é o maior do Brasil, numa universidade federal. Goiás é o lugar onde teve a primeira graduação em inteligência artificial do país, inclusive lotada, né? Com número de candidatos por vaga superando o de medicina. Para minha surpresa, é muito impressionante. Então, casou a ideia e a gente tabulou todas as contribuições e montamos a lei. O que tem na lei de Goiás? É uma lei que aposta em modelos abertos de IA, então ela faz uma escolha muito forte de que a IA aberta tem que ser promovida e protegida, né, que é a IA que qualquer pessoa pode instalar no seu servidor, você não precisa rodar lá no servidor da OpenAI nem do Google, você pode botar no seu e fazer a tunagem lá, a modificação do jeito que você quiser. E aí várias outras coisas, coloca ensino de IA no ensino público, né, a partir das escolas públicas de Goiás, coloca também um setor de IA aplicado à saúde, agro e indústria, e por fim coloca, por fim não, né, porque tem um monte de coisa, né, regulamenta a questão de agentes de IA, enfim, é uma lei muito abrangente e que tem um capítulo sobre data centers, que é muito importante, para atrair data center para o Estado com base em energia renovável, especialmente o biometano, que é uma forma de energia produzida com resíduos, né, do agro, especialmente a vinhaça da cana, e que a molécula é a mesma do GNV, do gás natural. E você consegue ter uma fonte ali permanente de energia, o que criaria não só o data center em Goiás, mas organizaria os produtores rurais para pegar os resíduos e produzir energia a partir deles. Então, enfim, eu achei um belíssimo de um contraponto à lei federal, que é uma lei que é bem roda presa. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas Podemos. essas são as minhas cartas, Patrícia. Só fazendo, bem importante essa parte da energia renovável para os data centers, que essa é uma questão crucial. A gente sabe que o governo brasileiro está fazendo aí um programa para incentivos para a instalação de data centers, só que o lado de sustentabilidade de uso de energia é super importante, então muito, muito importante que tenha isso na lei. Tendo dito isso, a lei é o sonho das Big Tech. Será? Certeza. Depende, porque as que são de IA fechada
Não sei se vão Não, gostar mas muito. tem várias. Primeiro que tem IA aberta e IA fechada, há controvérsias, né? Vamos ver como é que vai ser. Tem muita IA Uhum, aberta que é uhum, baseada em modelo fechado. Mas assim, isso não uhum, vamos nem entrar uhum, nisso. Mas assim, uhum. algumas coisas, tá? Da minha chatice, eu Boa. sou a pessoa pró-regulação. Primeiro, tem muitos direitos dos desenvolvedores de IA e menos direitos dos usuários de IA e dos afetados pela IA. Eu entendo que é uma lei estadual, talvez isso não entre, mas, por exemplo, transparência algorítmica. Tem várias restrições à transparência algorítmica. Essa é uma das coisas. O órgão regulador. O órgão regulador é um órgão que não tem dentes. Ele não vai realmente poder aplicar nenhum tipo de sanção caso alguma coisa seja descumprida. Só estou olhando a cara do Ronaldo, calculando para me rebater. Caso alguma coisa não seja cumprida. A outra coisa para mim que é a morte não tem direitos autorais. Eu sei que é uma lei estadual, tá? Mas justamente por isso é preciso uma lei federal. Porque o que está acontecendo em relação a direitos autorais com IA é roubo. Roubo de propriedade intelectual. Isso, assim, não é só a gente estar falando, é o New York Times, são os jornais do Reino Unido, tem campanhas disso. Então, assim, algum tipo de remuneração tem que estar previsto. E isso não está previsto. A gente sabe que as Big Tech falam, esse é um tema não negociável. Não aceitamos cobrança de direitos autorais. Então, eu tenho essas questões. Eu acho que, claro, é super importante e é muito bom, no sentido de incentivo à IA, a lei é incrível. Mas eu acho que faltou toda essa parte de mitigar os possíveis efeitos. Tudo bem, você não precisa ser uma lei que só Uhum. pensa no lado ruim. Mas você tem que ter isso, você tem que ter a consequência. E por último, existe um problema. Se que nem Goiás, todo estado resolver fazer sua lei de IA, isso mina a possibilidade de uma regulação federal. Como é que você vai, se você é um investidor, você é uma pessoa, eu tenho que ver agora 20 leis estaduais de IA para ver onde é que eu boto meu dinheiro, como é que eu vou instalar meu data center. Então, assim, meus pontos eram mais ou menos esses. War! Não, mas são pontos super importantes, tá? Então, é o seguinte, acho que a premissa da lei de Goiás é diferente da lei federal. Acho que a lei de Goiás, até por causa do que a gente ouviu nas consultas aí pelo Brasil, é mais ou menos assim. O maior risco que o Brasil corre é ficar fora do desenvolvimento de IA. Isso, para mim, até eu acho que é um risco existencial para o nosso país, porque se você vira só consumidor da tecnologia e você não tem capacidade nenhuma de ter algum tipo de atuação, né, nesse desenvolvimento, que o Brasil vai virar um grande cliente das Big Techs. Então, eu acho que a gente tem que ter capacidade competitiva. A lei federal, se ela fosse um carro, ela só teria freio, né? Porque a lei é dedicada a controles. E antes do carro ter freio, ele precisa primeiro andar, ele precisa ter um motor. Então, eu concordo com você que a lei de Goiás ela é 75% motor e 25% de freio, e ainda limitado porque está dentro ali das competências estaduais. A lei federal talvez seja 85% freio, 15% tem um motorzinho ali elétrico, tal, e ok. Mas o ponto-chave, eu acho que assim, direito autoral é um tema chave, mas sobre ele o Estado não pode fazer Eu nada, sei. porque é competência privativa da União, Sim. né? Então, é uma área de legislação em que só a União pode legislar. Por isso precisa de uma lei federal. Precisa. Não, mas eu concordo com você. E eu acho que o Brasil precisa fundamentalmente de uma lei federal. O que não pode ter é uma lei federal que seja só freio, né? Ela precisa ter freio e precisa ter motor. E a lei europeia, né, que é tão falada e que foi inspiração direta para a lei brasileira, ela tem a parte de freio muito bem feita, é um freio ABS ultra forte nas 4 rodas ali, mas ela tem um motorzão, ela tem a parte de incentivos ali de desenvolvimento de IA. Mas a Europa está, inclusive, tendo dúvidas se vai continuar com a aplicação da lei ou não. Hoje de manhã, inclusive, eu li uma matéria dizendo que estão querendo postergar a entrada em vigor, né, da lei De algumas europeia. partes. E a lei brasileira, ela é um decalque, né, da matriz regulatória europeia. O pessoal pegou a matriz europeia e Não transportou é um para cá. decalque, É um Ronaldo, decalque, não é um é. Ela decalque. se inspirou na coisa dos graus de risco, né? De Isso. você aumentar a supervisão Correto. dependendo do grau de risco da inteligência artificial. Então, Isso. por exemplo, o reconhecimento facial é de alto risco, etc. Educação é alto risco.
Educação. Isso você pode entrar, litigar essas pequenas coisas, Sim, tá? sim. De o que deveria Isso, entrar no alto risco ou não, etc. Mas isso. eu acho assim, eu só tenho medo da gente cair nesse falso dilema entre ou é inovação sem nenhuma regulação, Uhum. ou você vai ficar para trás e vai perder o IA. Assim, tem um livro bem legal da Mariette Schaake, que você deve Aham. saber, ela é de Ah, eu Stanford. conheço, ela é ótima, Isso, eu conheço chama o super. Tech Coup, né? O Aham, golpe das Big Tech. isso. E fala como isso virou uma muleta, né? De você falar assim: olha, não, se você fizer essa regulação, ninguém vai investir aí, você vai Uhum. perder o bonde. Então, só assim, não estou dizendo que você está dizendo isso, mas assim, para a gente só ficar um pouco mais crítico em relação a isso. Assim, eu não acho que qualquer regulação, vamos pensar, o Pix. O Pix é um negócio genial, é Sim. brasileiro. Cara, e é super regulado, foi todo feito com a regulação, assim. Então, nem toda regulação vai ser ruim, né? Eu acho que Uhum. a gente tem que entrar num meio termo aí. Concordo. Agora, o que eu tenho medo da lei federal e que eu acho que precisa rediscutir é isso. Ela toma decisões a priori, né? Que é assim, antes de você lançar a tecnologia, ela já diz, isso aqui é perigosíssimo, você tem uma carga regulatória muito maior, mesmo que você seja uma empresa de um funcionário. Então, esse ponto me preocupa. A lei de Goiás propõe um outro modelo, que é um modelo de supervisão a posteriori, que você lança a tecnologia, você tem que seguir princípios que a lei estabelece dentro ali do que o Estado pode estabelecer. Então, direito de supervisão humana, direitos de auditabilidade e uma série de outras coisas, mas não tem um freio antes do motor começar a rodar, É que acho que entendeu? para algumas Essa que é coisas, a por exemplo, questão. reconhecimento facial para segurança pública. Se no reconhecimento de gente normal, para falar, ai, foi esse cara que me assaltou, já tem um monte de erro, um monte de prisão injusta, É verdade. imagine um reconhecimento facial usando inteligência artificial e acaba numa prisão. Você não tem para quem Isso é recorrer. terrível, Você não tem terrível. direito. Então, acho que tem Sim, cuidados. Mas, sim. assim, só pra gente. E só é uma coisa interessante, assim, a gente tá num momento meio inverso. Nos Estados Unidos, ao contrário, é muito difícil você ter lei federal. Não tem lei federal nem de privacidade de dados, né? Então Uma querendo impedir os estados de fazer lei lá, é lei surreal. IA. Então, e aí eles É, decretaram agora essa moratória eu de vi. 10 anos para aplicação das leis estaduais de IA. Por quê? Porque os estados, já que o governo federal não estava fazendo nada, tem essa postura, eles Uhum. começaram, Califórnia, vários estados começaram a adotar. E agora eles passaram no meio do orçamento, que é o que o Trump falou que é a grande, maravilhosa lei, né, o Big Beautiful Bill, eles puseram essa moratória. O jabuti. O jabuti! Famoso jabuti. Gente, é um mega jabuti. Os Estados Unidos estão virando o Brasil, né? Tá genial. Esse Eles estão jabuti aprendendo tudo com a gente. Esse jabuti é um clássico. É Eles inacreditável. certamente aprenderam com o nosso Congresso. Total. E estão impedindo por 10 anos que os estados façam as leis, né? Façam e É uma apliquem as loucura. que existem. Então, Exatamente. assim, é muito bem interessante. E lembrando que a Califórnia tinha uma lei Sim, interessante que não foi para frente. O estado de Utah estava fazendo uma lei também super de criança. interessante. Então, assim, o assunto está fervendo, Sim, fervilhando. Mas é por isso que tem que debater, por sim. isso que tem que ouvir as pessoas e por isso que a gente tem que ter divergências de opiniões, porque é a divergência que faz a gente construir a melhor solução. É a tese, a antítese que leva à síntese. Na lei federal, só teve a tese. Estou esperando a Né. antítese e a Ó, teve síntese. muitas audiências públicas desde 2020, mas tudo bem, não Mas teve a consulta teve, pública, é isso é verdade. fato. Mas Então, audiências teve então inúmeras. fica a dica, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, consulta Consulta pública. pública. A gente é muito favorável à consulta pública. Nisso a gente concorda, Isso, certo? concordamos. Yeah! Concordamos nesse ponto, nós concordamos. Excelente. Bom, conseguimos não sair no tapa, foi lindo, né? Maravilhoso. E vamos pro nosso break, daqui a pouco a gente volta. Gostou do Neural? Nos siga nas plataformas digitais. A gente está no Spotify, no YouTube, no LinkedIn e também em todos os canais da Folha de São Paulo. Oi, gente, estamos de volta aqui no podcast Neural da Folha de São Paulo. E eu queria falar sobre minerais críticos e terras raras, que são esses minerais que ficaram famosos, né? Ninguém Todo falava mundo disso. falando disso. São essenciais para turbina de energia eólica, tela de celular, caça militar. Exato. E o que está rolando agora é, no meio dessa guerra Estados Unidos-China,
a guerra de tarifas, tem também uma guerra que já vinha de restrição de exportação de minerais críticos, porque a China, ela, principalmente em terras raras, ela praticamente monopoliza o processamento. 90% do Exato. processamento de terras raras é feito na China. Elas também têm um depósito, os depósitos também, grande parte dos depósitos estão lá. Então eles fizeram ali uma redução de uns ímãs que são essenciais para várias coisas. A grande pergunta é, eles tinham feito isso uma vez lá atrás, mas aí meio que burlaram, deram um jeito. Mas dessa vez eu acho que eles estão usando isso como uma espada de Damocles, né? Tipo assim, se o Trump insistir, É depois verdade. dos 90, eles, só pra gente lembrar, eles fizeram uma pausa nas tarifas, né, para negociar, tem uma pausa ali de 90 dias. Eles devem estar usando assim, olha, se o Trump insistir nessa mega tarifa sobre a gente restringe o resto. O que que você acha? O que que vai acontecer? Vai dar ruim? Terra rara é poder, né? Eu lembro claramente, eu estava na China em 2019, foi quando começou a apertar as sanções contra a Huawei, né? E aí a situação estava terrível, porque foi a primeira vez que você teve um embate assim tão forte entre China e Estados Unidos e sanções contra empresas chinesas. Aí, na época, o presidente chinês, Xi Jinping, ele foi fazer um discurso para a nação, esses discursos que os presidentes fazem, e ele não falou uma palavra sobre a questão da Huawei, da briga com os Estados Unidos, porque a mensagem estava em outro lugar, que era exatamente o lugar onde ele escolheu para fazer o discurso, que era uma mina Ah. de terras raras, uma das mais importantes da China, e ele se deslocou até ela, fez um discurso sobre vários assuntos, não falou sobre a questão, mas ele falou a partir daquele lugar. Por quê? Porque terra rara hoje é o combustível, né, a base, né, a infraestrutura para a vida digital. Então não se faz um iPhone, não se faz tela de TV, como você falou, não se faz caça militar sem disprósio. Disprósio. Disprósio, Adoro. whatever it is, Yttrium. seja lá o que for, o disprósio. É. Mas não dá. Então, o que aconteceu? Agora que a situação se acirrou de novo, né? A ameaça chinesa, pela primeira vez, se materializou. Primeiro que eles começaram a fazer restrições contra a exportação de determinados minerais. São 7 terras raras, né? Isso. Que eles... E outros que nem são terras raras, mas são, por exemplo, lítio e Sim. outros. E a lista, quando você olha a lista do que eles restringiram, é exatamente aqueles que os Estados Unidos não têm. Sim. Que eles não têm condições, Dependem. eles dependem de exportação. Então começaram a restringir, a fazer cotas. E assim, não é que parou a exportação, eles continuam vendendo. Mas meio que eles disseram, ó, agora a gente está com um olhar aqui sobre o quanto que está sendo exportado ou não, e se precisar restringir, a gente vai apertar. É licença caso a caso, né? Então eles ficam com a faca e o queijo na mão, né? Se eu resolver, eu não vendo para você. Exatamente. E o poder disso, isso é um negócio assim terrível, porque você paralisa a Apple, você paralisa a Amazon, você paralisa o Google, todo mundo que depende de data center e produtos de consumo e produtos militares é radical. Então, assim, essa é uma coisa muito forte, tá? E aí é importante até a gente pensar, o Brasil produz terras raras, em reservas a gente tem 23%. É o terceiro maior país em reservas. Exato. E só que a gente não produz propriamente aqui, a gente produz menos de 1% das terras raras globais. Até porque a gente não domina a tecnologia. Muitas vezes o mineral raro no Brasil ele é mandado para a China, processado na China e vendido a partir de lá. A gente manda bruto para lá. Agora, por que a China domina? É porque a natureza é bela, é esplêndida e colocou lá? Não. É porque eles fizeram um investimento estratégico nessa questão. Já no final dos anos 70, o presidente Deng Xiaoping, ele olhou para a China e falou, isso aqui vai ser o futuro do nosso país. Tanto que tem uma frase em chinês, que eu vou fazer questão de falar em mandarim, que ele falava o seguinte... Você vai falar em mandarim? E vou explicar por quê. Porque, primeiro, muita gente fica citando em inglês, né? Toda reunião que você vai é break-even. Eu mesmo já fiz umas 10 citações em inglês aqui no nosso podcast. Mas o mundo hoje ele está muito mais complexo. A gente não pode ficar olhando só para os Estados Unidos. A gente tem que olhar para outros lugares. Então, eu estou num movimento de tornar comum citar frases em outras línguas que não sejam só o inglês. E por que não o mandarim, já que a China está disputando essa posição, mas a frase que ela é repetida insistentemente nos documentos
estratégicos chineses, ela diz o seguinte, que o Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras. Em chinês, é Zhongdong you Xiyou, Zhongguo you Xitu, que é exatamente isso. Eu Nossa, juro para vocês. será que você acertou? Porque, né, conforme você errar o tom, você fala mãe ou cavalo, né? Fala. Eu tentei, inclusive, fazer os tons corretos. Por exemplo, terra rara é Xitu. É muito importante fazer esse tu, porque se você falar tu, já é outra coisa completamente diferente. Então, assim, nos documentos chineses, essa frase ela é repetida à exaustão. Então, não é que a China assim, recebeu um presente da natureza. A China construiu cuidadosamente ao longo de décadas a sua liderança em terras raras. E eu acho que é isso que o Brasil devia fazer. A gente devia olhar para a nossa capacidade, sabendo que a demanda só vai aumentar. Não é que assim, agora parou, não precisa mais de terras raras. Vai sempre precisar e precisar cada vez mais. E essa é uma forma do Brasil exercer poder no planeta, tá? Poder autônomo nosso. Então, é uma mega oportunidade para o Brasil. Eu acho que a gente tinha que desenvolver terras raras aqui no Brasil e a capacidade de processar. Super concordei. negócio. Concordamos nessa. Só não vou. A coisa da língua, acho que eu não vou concordar. Eu vou fazer uma coisa assim, vamos lá de dia do Saci, falar português, Não, né? Adoro falar português. Concordo. Né, Mas tipo, ninguém, andorinha sozinha não faz verão. Português tem que ser defendido na sua beleza, Na sua beleza. extrema, inclusive na sua beleza mestiça, né? No sentido de que ele apropria outras. línguas. Inclusive, o documentário do Estevam Chavata, né, sobre a língua portuguesa, é uma das coisas mais legais que qualquer um. Fica aqui a dica. Fica a dica, eu também não assisti. A gente, por exemplo, não flexiona verbo, né? Fala assim, nós ou assim, tem essa coisa de não flexionar. E uma das razões para isso é porque várias línguas originárias, né, do continente africano não flexionam, não tem plural. E a gente absorveu isso dentro do português. Então, quando você vê alguém falando assim, aliás, quando você vir alguém falando assim, e uma concordância errada, lembra que muitas vezes pode ser uma característica dessa beleza da língua portuguesa que aprende justamente com essas influências. Então, é isso, assim, quanto mais a gente absorver, mais brasileiro a gente vai ser. A gente é antropófagos. Muito Vamos exercer a nossa antropofagia, que a gente vira cada vez mais brasileiro ao fazer isso. Isso mesmo. E só lembrando que a gente tem exploração de terras raras aqui no Brasil. De Caldas e Araxá. De Caldas, e lá no Vale do Jequitinhonha tem lítio. Tem. Em Goiás, em Minaçu e Catalão. Tem terras raras também. Então, belos municípios. Um beijo pro pessoal daí, de cada uma dessas cidades. Bora lá fazer esse processo, investir nesse processamento. Inclusive, tem uma matéria super legal da Folha, do repórter Pedro Lovisi, que mostra como o Serviço Geológico do Brasil não tem recursos para fazer um mapeamento das terras raras. Então, assim, precisamos acelerar esse negócio. Aproveitando, eu vou chamar o nosso... Não vou falar break, não vou nem em chinês nem em inglês. O nosso intervalo, tá, gente? E para o grande momento do podcast, previsões, vencedores e perdedores do Ronaldo Lemos. Gostou do Neural? Nos siga nas plataformas digitais. A gente está no Spotify, no YouTube, no LinkedIn e também em todos os canais da Folha de São Paulo. Bom, a gente está de volta com o podcast Neural e o Ronaldo Lemos vai falar para a gente agora quais são os vencedores, perdedores da semana e uma previsão para a gente levar para casa. Vamos falar juntos, né? Porque isso envolve a história do Neural, né? Porque é o seguinte, primeiro, vencedores. Vencedores foi todo mundo que assistiu o Neural no Web Summit. Porque o que aconteceu? No Neural, a gente previu quem era o novo Papa. A gente gravou ao vivo, né, num palco, então não tem como mentir, tá gravado lá no dia 29 de abril, e naquele dia a gente subiu lá no Web Summit, e eu falei, pessoal, quem vai ser o novo Papa é o Robert Prevost, porque eu acabei de encontrar com o reitor da PUC, o padre Anderson, ele acabou de voltar de Roma e disse que o Papa vai ser o Robert Prevost. E a gente estava falando sobre o Polymarket, que é aquele mercado
de apostas futuras, né? Que você pode apostar em qualquer coisa, tipo quem é o próximo presidente de um país, o próximo papa, preço do Bitcoin, quantos tweets o Elon Musk vai fazer nesse mês. E a gente estava falando sobre isso e a gente foi olhar quem eram os preferidos do Polymarket também, né? Quem estava sendo mais apostado. E, obviamente, o Prevost nem aparecia, ele era traço, né? Azarão. Total, tinha o candidato filipino, né? Tinha 2 italianos ali na liderança. E a gente até brincou, e aliás, seriamente, falando assim, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Pelo amor de Deus, não é merchan do Polymarket, a gente não Não recomenda, não é, temos nada a ver com isso, não hein? temos nada a ver com isso. E eu falei isso no palco do Web Summit, mas disse que sairia de lá e faria uma aposta no Polymarket para fazer aquela coisa, né? Não só falar, mas fazer. Não ficar só nas palavras, mas partir para a ação. E aí, o vencedor foram 2 pessoas. Uma das nossas ouvintes que participaram, que me escreveu, dizendo que, apesar de eu dizer que não era uma recomendação de investimento, ela foi lá e apostou no Prevost, ganhou uma bolada. Ó. E o segundo vencedor foi euzinho aqui, porque eu botei ali um dinheirinho muito pequenininho, que virou um bom dinheirinho Ó. por causa da aposta no Prevost. Como ninguém tinha apostado nele, e o Polymarket estava pagando algo como, deixa eu até fazer as contas aqui, 300 vezes. Você Eita. botava R$1, ganhava R$300. Então eu botei assim pouco dinheiro, depois você sempre fica pensando, né? Por que que eu não pus mais dinheiro? Mas é isso, assim, eu pus o que eu tinha que colocar mesmo. Entendi. Isso aí era o que tinha que pôr, não era para ficar rico com o Papa, e obviamente isso não aconteceu, mas ganhei ali uma boladinha, que foi uma boa boladinha. Então, os vencedores são os ouvintes do Neural, porque a gente dá ali dicas que podem ser muito interessantes para o seu futuro. Muito bom. Só a gentileza do Ronaldo, do plural majestático, a gente é muita gente. Quem previu foi o reitor da PUC e ele. Eu estava ali, eu não apostei, porque eu sou uma jeca, que não aposta em nada, nem na Nem Mega eu. Sena. Mas assim, quem seguiu, pelo jeito, se deu bem, né, Ronaldo? Hoje eu tenho 100% de vitórias das minhas apostas, porque eu só apostei uma vez e ganhei. Não, é surreal. E a outra coisa é que... O que eu ia falar? Até perdi a linha de raciocínio. Enfim, vamos lá, segue o barco. Tá. E fala, bom, esses são os vencedores. E os perdedores? Então, perdedor desta semana, especialmente, acho que é o Supremo Tribunal Federal. Porque, primeiro, sanções, né? Essa ameaça dos Estados Unidos de colocar o que é um absurdo, né? Isso que eu ia falar, mas aí quem tá perdendo é o governo, quem tá errado é o governo americano, Mas né? tem um outro fator que eu acho que merece falar que é perdedor. A cobertura da mídia sobre as ações do Supremo com relação a bloqueios de conta tá mudando, né? Por muito tempo, a mídia meio que normalizou. Assim, bloquear a conta, a torta e a direita, é tudo bem, tudo certo. E agora, não sei se você está notando a mesma coisa, mas eu tenho visto assim, uma mudança muito radical de dizer, olha, não é bem assim, tem que tomar cuidado com o que bloqueia. Então, tem uma mudança de discurso muito interessante, e até eu me pergunto se isso tem a ver com a ameaça de sanções ou não, mas tem ali um discurso sendo formulado agora para dizer, olha, liberdade de expressão é importante, não dá para simplesmente bloquear esse número todo de contas. Então, eu acho que é perdedor não por causa das sanções, que, aliás, são abomináveis, tá? Só lembrando, nesse caso, qualquer ameaça a qualquer instituição brasileira, eu estou do lado da instituição brasileira. E a gente tem que defender com unhas e dentes. Agora, temos que também ser críticos a essas instituições. E, nesse caso, eu, por exemplo, acho que o Supremo pisou na bola em inúmeras questões com relação à liberdade de expressão. E agora eu estou achando que está começando a cair uma ficha sobre isso. Eu não sei o que acho você que eu acha. concordo médio. Eu acho que essas sanções não têm nada a ver com liberdade de expressão, né? Se eles se preocupassem com liberdade de expressão, o governo Trump não estava fazendo o que está fazendo nas universidades. Sim. Tá? Então, acho que isso aí é uma hipocrisia, é um discurso ali conveniente. Agora, sim concordo que aumentou o escrutínio sobre essas decisões do Supremo de bloqueio de contas, essas decisões mais extremas em alguns casos, não em todos. Acho que parte da imprensa já vinha cobrindo isso de forma mais crítica e isso vem aumentando. Eu só não acho que
está em jogo liberdade de expressão. Acho que está em jogo liberdade de expressão, sim, no mundo, mas assim, não no caso dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos é uma hipocrisia, essa bandeira da liberdade de expressão. Inclusive do Elon Musk. Exato. Elon Musk, isso aí tudo é instrumentalizado. Mas acho saudável qualquer instituição ficar sob um escrutínio maior, e acho que sim, a mídia está prestando mais atenção nisso. E eu acho que é bom mesmo aumentar o escrutínio para a gente proteger esse valor que é importante, né? E é uma pena que esteja sendo instrumentalizado dessa forma que, na verdade, acaba servindo para alguns e não servindo para outros. O bom é servir para todo mundo de maneira igual, ponderada e assim por diante. Aí eu acho que funciona. Exato. Qual que é a sua previsão da semana, Ronaldo? Minha previsão é meio óbvia, né? Porque se ela fosse uma aposta do Polymarket, eu ia ganhar, que é o governo vai lançar uma lei de data centers, provavelmente na forma de uma medida provisória, para atrair data centers para o Brasil. E vai usar a parte ambiental, né, brasileira, que é genial, para fazer isso. Lembrando, o Brasil hoje tem 93% da energia gerada de fontes renováveis, a média mundial é 28%, então parabéns, Brasil. E vai usar essa nossa capacidade para ver se os data centers são localizados aqui. O que eu acho bom, porque é um recurso estratégico. Eu acho que a economia digital do futuro depende muito deles, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente está fazendo a coisa certa. Eu estou curiosíssimo para ver o texto da proposta do governo sobre a atração de data centers. E torço para que seja um excelente texto para a gente avançar logo nessa questão. Eu também estou curiosíssima e torço para que tenha todas as condições ambientais, sim. direitinho, Água. exigência, transferência de tecnologia, o negócio inteiro, que não seja simplesmente um incentivo sem nenhuma contrapartida para as Big Tech. Não, tem que ter contrapartida, senão não, né? Não adianta nada. Aliás, só para encerrar, já que a gente fala de previsões, né? O Brasil é um país muito quente, né? E a dificuldade maior que os data centers têm é resfriar. Então, tem muita gente que fala, não dá para pôr data center no Brasil, é muito melhor colocar na Islândia. Mas Singapura tem feito um trabalho genial sobre data centers nos trópicos. E eles desenvolveram várias tecnologias de data center tropical. E eu acho que se o Brasil pode se inspirar num país, é olhar o que Singapura está fazendo para trazer a tecnologia do data center tropical para o Brasil liderar. Porque Singapura, né, é tipo Araguari e Singapura em tamanho está ali, ok. Mas o Brasil pode ser uma potência, né, se a gente souber usar isso direitinho. Sim. Se espelhar e também olhar impactos ambientais. Você sempre a chata. Não, impactos ambientais. Tá Você tem cidades que estão, ficando sem água, tá? Na Inglaterra. Vários lugares. Então, sim, também não é a qualquer custo que a gente quer o data center, né? Nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Neural é um podcast da Folha de São Paulo com apoio da Almap. A gente está em todas as plataformas, Spotify, LinkedIn, Instagram, todos os canais da Folha. E lembre-se também de assinar a Folha de São Paulo.